Ele já foi o homem forte do governo Ana Júlia. Agora empresta sua capacidade de articulação à luta sindical dos servidores da Secretaria de Fazenda do Estado. Um detalhe importante, ele tem sido uma das vozes mais críticas em relação às dificuldades do governo de negociar com os partidos aliados. E é com o presidente do Sinditaf, Charles Alcântara, que eu converso agora. Charles, essa passagem dá uma certa... a palavra, na realidade, é uma brincadeira, mas eu digo assim, uma certa esquizofrenia, porque num momento você está do lado de cá, você é governo, e de repente você está do lado de lá, na verdade, pressionando um governo que antes você tinha que defender um pouco os interesses, as próprias limitações. Como é que é essa passagem, Charles? Não é fácil, viu, Úrsula? Sobretudo para alguém como eu, que passou a sua vida inteira na militância política, lutando e sonhando, enfim, com aquele 1º de janeiro de 2007. Que era o PT no governo. Exatamente. A gente conquistou, né? Foi um feito histórico. Levamos o PT ao governo e a primeira mulher da história do Pará a governar o Estado. Então a responsabilidade é muito grande. Eu estou agora ocupando uma outra função pública importante, essencial. Para alguém como eu também, que como militante compreende muito bem o papel dos movimentos sociais, o papel dos sindicatos, e a autonomia que ele precisa ter em relação aos governos, sejam eles, né, de quaisquer partidos, e também ao próprio partido. Então o dirigente sindical tem uma responsabilidade com a sua categoria. Evidentemente, Úrsula, aqui, sendo esta categoria uma categoria de servidores públicos, e mais especialmente ainda uma categoria de servidores do fisco, não há como dissociar esse papel que eu cumpro, né, do interesse público, né, de toda a sociedade. Da sociedade, exatamente. Para que essa máquina pública funcione bem. Exatamente. Né, portanto, por exemplo, a agenda que a gente apresenta para o governo hoje não é uma agenda contra o governo, pelo contrário, é a favor da sociedade. Sendo o governo a favor da sociedade e sendo a nossa agenda também a favor da sociedade, não há por que nós não conversarmos, não nos entendermos. Afinal de contas, o povo é quem, né, tem interesse que essa última discussão feita entre o fisco e o governo, ela possa produzir resultados que beneficiem a todos. Ora, Charles, no terreno da retórica, a gente entende que esse é um objetivo muito bonito, essa é uma maneira muito bonita de explicar, por exemplo, o conflito de forças e de argumentos entre o governo e os sindicatos. Porém, na vida real, não é bem assim. A gente, enfim, teve aí essa dificuldade enorme dessa longa greve dos servidores da educação, né? E vários outros setores isolados, uma greve ali dos servidores do IML e tal. Quer dizer, e o governo numa posição de, olha, já esgotamos tudo que a gente tem para oferecer, não tem mais condição, não tem de onde tirar dinheiro, é um ano difícil. E os sindicatos, por um outro lado, também lutando por algo que é de interesse público, que é uma educação de qualidade, servidores melhor remunerados, enfim, uma estrutura decente para esses estudantes, enfim, começarem a construir um futuro melhor, né, de inserção social mesmo. E aí como é que fica nesse momento da vida real? Quer dizer, onde todo mundo tem um pouco de razão. Úrsula, a vida real a gente constrói, a gente faz. A vida real não é algo estático, não, que a gente se conforma com ela. A vida real é assim. Não, a vida real é aquilo que a gente faz dela. O mundo real é aquilo que a gente faz dele. Quer dizer, se as coisas são assim, elas não precisam necessariamente permanecerem assim. Elas podem mudar. Tanto a capacidade de diálogo do governo, quanto, vamos dizer, essa maneira de negociar do sindicato. Sem dúvida alguma, eu acho que o sindicato, ele dá um exemplo extraordinário. Na última terça-feira, dia 23, nós realizamos a primeira reunião da mesa de negociação entre o governo e a categoria do fisco. Quer dizer, para além de uma demanda meramente salarial, de melhoria das condições materiais dos servidores, nós apresentamos ao governo uma plataforma de ações que contribuirão certamente para fortalecer o papel da administração tributária e para aumentar a arrecadação. Você vira parceiro na gestão. Sem dúvida alguma. Entendi. Nós apresentamos ao governo propostas, algumas triviais até. Vocês estão dentro da estrutura, vocês sabem como ela pode funcionar melhor, exatamente. Né? Um sindicato de uma categoria como a nossa não pode se limitar a reivindicar salário. Nós temos sim que reivindicar salário, melhorar as condições, dar mais dignidade, né, conferir mais prestígio a uma função tão importante, né, que lida diretamente com o conflito de interesse entre o interesse público e o interesse privado, nós dos servidores do fisco. Mas para além disto, a gente tem uma responsabilidade pública. A nós cabe
buscar os recursos junto à sociedade para prover o Estado, para promover o bem comum. Então nós temos que ter a responsabilidade de apresentar aos governos, de sermos parceiros dos governos, naquilo que os governos têm de interesse convergente, ou seja, se nós apresentamos, se o governo se queixa de que há dificuldades, é verdade, quer dizer, por forças superiores ao próprio governo local. Né? Há uma crise econômica, ela é real, né? Ela existe, né? Mas nós apresentamos ao governo soluções, alternativas que possam ajudar o governo, né, a melhorar os indicadores de desempenho da Como o receita. Sindicato dos Médicos, por exemplo, faz, né? Que eles sempre têm uma posição muito construtiva nesse diálogo, por exemplo, da melhoria da infraestrutura, da melhoria da própria gestão da distribuição de recursos, enfim. E quando a luta sindical se politiza, se partidariza, isso acontece no Brasil, isso é muito comum, e o PT é inclusive um exemplo de um partido que nasce de uma luta sindical. Isso é perigoso, isso é positivo? Olha, eu acho que isso é perigoso, né? É verdade, você disse é verdade. Eu acho que nós no sindicato hoje, inclusive o que se esperaria de um dirigente sindical petista como eu, negociando com o governo Petista. de uma governadora do PT. Eu enfrentei na categoria, o Que tu suaste muito para eleger, né? Exatamente, eu enfrentei na categoria um dilema interessante, né? Muitos esperavam de mim o seguinte, não, o sindicato do fisco agora, como o Charles é do PT, bom, vai sentar, vai conversar, não vai cobrar o governo, não vai exigir, não vai fazer café crítica. com leite. Exatamente, eu estou mostrando exatamente o oposto, que é possível. Porque nós também do PT, Úrsula, aprendemos ao longo da vida, na nossa cultura política, de que sindicato tem que ter independência em relação a partido e governo, como disse antes. Tem que ter independência, porque você representa um segmento, uma categoria plural. Na categoria do fisco há petistas, há tucanos, há pefelistas, né? Há gente que não tem partido nenhum, há evangélico, católico, negro, branco, gordo, magro. Enfim, então nós temos que representar essa diversidade, essa pluralidade. Então não é possível fazê-lo partidarizando a entidade sindical, né? Quem fez isso, né, não acabou bem. Essas coisas feitas dessa forma não dão certo, porque você, pouco a pouco, a categoria, que não é boba, é inteligente, ela vai percebendo. Fragiliza o sindicato e mancha a própria luta, eu acho, do partido, né? E não ajuda o governo, Úrsula, porque o governo não pode cobrar de um sindicato, ser esse sindicato um homologador das suas decisões. A responsabilidade que nós temos é de colaborar com o governo. Agora, colaborar com o governo não é sendo servil a ele, mas é inclusive cobrando, é criticando, é apontando erros. E nós estamos fazendo isso. Exercício da democracia, né? Que pelo menos até agora tem dado bastante certo no Brasil. Charles, a gente vai fazer uma pausa rapidamente para o cafezinho, a gente volta já.